Olá pessoal, então quero dar boas-vindas a todos para o nosso curso de Python. Então nessa primeira aula eu quero dar algumas informações básicas, explicar como que a gente instala o software Spyder para a gente começar a programar. Então o objetivo do curso é introduzir os participantes à linguagem de programação Python. Tá? A ênfase do curso então é analisar dados financeiros, entendendo as noções matemáticas necessárias para se entender essas coisas. O nosso curso é curto, tá? Então são 12 aulas ao longo de 6 semanas, vão ser postadas às terças e sextas no Moodle. No curso a gente tem duas avaliações, então, duas tarefas avaliativas no final das aulas 6 e 12, então o curso dividido em duas partes. Tá? Há um controle de presença também, que são mini-tarefas que são preenchidas e entregues no final de cada aula. Tá? O curso não tem pré-requisitos, certo? Então a gente vai aprender noções básicas de programação desde o início e à medida que a gente for avançando e se familiarizando com a sintaxe, a gente revisa e vê tópicos de matemática financeira, de finanças e como programar a solução desses problemas. Tá? Então, no curso então, a gente vai ter vídeos curtos expondo a matéria e todos os códigos que a gente digitar nas aulas vão estar disponíveis para download, o código Python. Tá? Daí vocês podem praticar, modificar. Para aprender a linguagem, então, é essencial que vocês coloquem as mãos no código, modifiquem, vejam como o compilador se comporta com o que vocês digitarem. Tá? Então, além das videoaulas, haverão arquivos PDF curtos, revisando tópicos discutidos em aula, tópicos da linguagem Python, tópicos de matemática financeira e finanças e também tópicos complementares. E horários de atendimento de dúvidas online, eles estão todos disponíveis lá na nossa página Moodle. Muito bem, então vamos falar de como instalar o Spyder. Então, entrando na internet, tem pelo menos duas maneiras de se obter esse software. Uma é através do site spyderide.org. Você faz o download, aqui aparece para Windows porque o meu computador roda o Windows, eu faço o download. Esse é o aspecto do programa quando ele estiver instalado. Tá? As instruções são simples. Outra maneira de obter o Spyder é através do site Anaconda, então ele é um pacote para utilidades de Python. Dentre os programas que esse pacote inclui o software Spyder. Então, para fazer o download, você clica aqui em Download. Tá? Ambos os sites fornecem o software gratuitamente. Você pode pular o cadastro. E aqui tem as opções de download. Então aqui o site aparece em inglês, mas ele pode ser traduzido para o português. E depois que o software está instalado, a gente pode colocar os menus e as opções básicas em português também, se for o desejo de vocês. Tá, então, uma vez baixado o programa, então eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Então ele tem esse aspecto inicial aqui. Então, ele tem duas janelas. A janela da esquerda é a que a gente chama de janela de script, é onde a gente vai ter código Python já digitado em algum arquivo. Então, nós vamos usar esta parte aqui bastante nas partes mais adiantadas do curso. Por enquanto, a gente vai trabalhar na parte direita do programa, e essa janela aqui é a janela de prompt. A gente escreve comandos aqui e ele nos dá as respostas de forma correspondente. Tá? Então, aqui notem, eu tenho o meu menu, aqui ele já está em português. Se ao instalar o programa vocês verem que os menus estão em inglês e vocês querem modificar isso, vocês podem ir aqui em ferramentas, e depois preferências. Daí tem a opção aplicação, configurações avançadas, e aqui o idioma você pode trocar para vários outros idiomas, se vocês quiserem. Aqui as respostas do compilador, que é o programa que processa os códigos que a gente digita. Tipicamente as mensagens são em inglês, então a gente vai se ambientar um pouco com o tipo de mensagem que ele fornece e o que fazer de acordo. Tá? Então,
algumas utilidades do Spider. Se eu usar Ctrl Shift+, então eu posso aumentar o tamanho da fonte, então eu vou usar isso bastante aqui nas nossas videoaulas. Para diminuir a fonte, eu posso apertar Ctrl-, e Ctrl- diminui, e Ctrl Shift+ aumenta. Vou usar letras grandes para ficar mais fácil de acompanhar. Tá? Então nós podemos já começar com alguns primeiros comandos de Python. Então o primeiro comando importante, a gente começar a aprender a linguagem, é o comando print. Então eu vou escrever aqui print, e entre aspas uma mensagem. Olá amigos, então entre apóstrofe. Eu dou Enter, então ele me dá a resposta. Então o comando print é para imprimir texto na tela. Então eu posso usar tanto apóstrofe quanto aspas para escrever o texto. Então aqui eu posso escrever de novo. Aqui outra utilidade do Spider. Se eu apertar a flecha para cima, ele recupera os textos anteriores. Então aqui eu fiz isso, e se eu alterar o apóstrofo por aspas, funciona da mesma maneira. Tá? Bom, quando eu estou programando alguma coisa, eu tipicamente quero atribuir valores a variáveis. Então eu digo quanto valem certas variáveis de interesse e eu faço contas com essas variáveis. Então, por exemplo, se eu escrever x igual a 5, então eu estou atribuindo à variável que eu estou chamando de x o valor 5. Notem que o compilador não diz nada, mas o x ficou registrado na memória com esse valor. Se eu quiser conferir quanto vale o valor de x, eu posso escrever print x, então está ali o valor de x. Naturalmente eu posso registrar números inteiros, números fracionários, e daí no Python os números fracionários, a parte fracionária, o separador é dado pelo ponto. Então posso pegar y igual a 3.5, então fica registrado o meu valor de y, posso conferir quanto ele vale, está ali a resposta. Outros comandos básicos, se eu quiser calcular a exponencial de dois números, por exemplo, vou pegar z aqui e vou querer calcular 3 ao quadrado. Então eu escrevo 3, asterisco, asterisco, 2. Então isso aqui é calcular 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. Tá? Então ficou registrado na variável z o valor de z, tá? Então 9. Tá? Outra operação básica, se eu quiser calcular, vejamos, vou pegar uma variável w e vou pegar 5, e eu quero o resto da divisão de 5 por 2. Então 5 dividido por 2 é 2, e o resto é 1. Então o w deve armazenar o resto dessa divisão, então eu uso o sinal de porcentagem para registrar esse resto de divisão. Está aqui o valor 1. Tá? Essa função print aqui então tem algumas versatilidades. Por exemplo, se eu quiser agregar algum texto junto com variáveis, eu posso, por exemplo, se eu quiser dar um print valor de x igual, e daí vírgula x, então ele me dá um texto que ele explica valor de x em modo texto e imprime o valor que está armazenado. Tá? Então, esses valores, então, esse prompt aqui, eu tenho esses comandos todos, mas eu não tenho eles guardados em lugar nenhum, mas essas variáveis x, y, z e w ficam na memória do sistema. Daí, o Python tem essa facilidade aqui, que é o painel de explorador de variáveis. Eu vou em ver, painéis, daí explorador de variáveis. Se eu apertar aqui, aparece um outro quadro, onde ele mostra todas as variáveis que foram definidas e usadas até agora. Então aqui a variável x é do tipo inteiro e ela tem o valor 5. O valor y tem o valor 13,5, tá? Daí é do tipo float, que significa uma variável em ponto flutuante, ou seja, com vírgula. Aqui eu posso voltar no texto e lembrar que é isso que eu fiz mesmo. O valor z é inteiro, vale 9, e o w vale 1, tudo de acordo com as contas que nós fizemos aqui. Então, por questão de espaço, eu vou recorrer ao explorador de variáveis às vezes, mas em geral eu vou deixar ele fechado, então eu venho aqui e fecho o explorador de variáveis. Na segunda parte dessa aula 1, a gente vai falar do pacote de funções matemáticas e como a gente pode fazer contas
com as funções inseridas nela. Até logo!